Boa noite a todos. A nossa reflexão desta noite será sobre o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os puros de coração, item 20, Bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Então, pensando a respeito deste capítulo que nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, não vai querer funcionar aqui. Nós temos as bem-aventuranças, porque bem-aventurados os puros de coração está descrito neste discurso de Jesus, neste sermão que foi feito no monte. É um trechinho dele que Mateus descreveu com tanto amor, com tanto carinho, dizendo para a gente de tudo o que nos é proposto na vida futura, de acordo com a maneira em que vivemos hoje. Então, bem-aventurados os puros de coração, faz parte desse trecho. Mas quem já leu o Evangelho de Jesus, quem já viu as descrições de Mateus, vai dizer, olha, pelo menos quem já leu o Sermão do Monte, vai dizer, mas eu nunca vi bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Mas esta citação foi trazida por Kardec. Kardec, quando estava fazendo as suas anotações a respeito dos estudos da vida espiritual, onde ele participava das reuniões na Sociedade Espírita Francesa, ele participou de uma atividade onde ele teve a oportunidade de ter algumas informações que ele vai descrever para a gente como bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Então vamos lá. Um certo dia estava Kardec participando de uma dessas reuniões, e é uma dessas reuniões mediúnicas, como ocorre nas nossas casas espíritas, que de uma forma geral apenas o grupo mediúnico é que participa. Algumas pessoas que já estudam um pouco mais a doutrina e que participam. Aqui é no andar de cima que normalmente ocorre uma reunião mediúnica, né? Foi dessa forma que Kardec, participando de uma dessas reuniões e fazendo os seus apontamentos, teve a oportunidade de presenciar uma família que foi trazida para esta reunião porque a filha pequena ficara cega. E então algumas pessoas disseram, olha, venha à reunião mediúnica, venha receber a ajuda, porque hoje nós temos a reunião separada, né? A reunião aqui é feita a reunião da imposição de mãos, mas ali ocorria tudo ao mesmo tempo. Conforme a doutrina foi evoluindo, conforme o entendimento de todos nós foi mudando, as reuniões foram separadas. Mas nesse momento ocorria tudo junto. Então essa família, inclusive a criança, foram trazidos para assistir à reunião e Kardec lá estava. Então quando eles estavam reunidos e disseram que a família foi trazida porque a menina ficava cega, e isto estava sendo algo muito difícil para a família, conviver e aceitar a cegueira de uma criança. Depois dos estudos, como ocorre aqui, de uma preleção, de uma prece, então surgiu a parte de intercâmbio e foi pedido para que Vianney intercedesse por esta menina. Então houve uma evocação, como era uma reunião de estudos, Vianney se apresentou, que foi o espírito que foi convidado a ajudar na cura dessa menina. Então, e Vianney vem e fala por intermédio de algum médium. Não necessariamente ele teria que se apresentar. Ele poderia ter sido invocado, convidado e não vir. Mas a seriedade da reunião era tamanha, a seriedade dos princípios e da busca de estudo deles era tamanha, que Vianney aqueceu e veio para falar, então, através de um dos médiuns. A gente imagina assim, né? Uma criança ficar cega. Isso cria em todos nós uma preocupação muito grande. Imaginem os pais tendo que cuidar de uma criança que até algum tempo via e de repente perdeu a visão,
como orientar, como guiar, isso há 150 anos atrás. Se hoje, com toda a proposta de inclusão que nós temos, é difícil de entender, dependendo do lugar onde se está, dependendo das situações que se vive, da condição econômica, realmente é difícil de saber o que fazer, não é mesmo? E foi o que aconteceu. A preocupação fez com que todos se mobilizassem em função dessa criança e levassem para essa reunião. Então, Vianney se comunica através de um dos médios, mas a primeira colocação que Vianney faz é dizer: olha, meus amigos, o que é que vocês me chamaram hoje aqui? Será que para que eu imponha a mão sobre essa pobre criança que ficara cega e a curar? Meus amigos, eu não sei fazer milagres sem a vontade do bom Deus. Então, a primeira reflexão nossa está a respeito disso. Nós buscamos a ajuda, a gente vem para a casa espírita, mas nós sabemos que toda a cura depende, antes de tudo, dos desígnios do Pai. Então, o médium pode se preparar, pode fazer o seu melhor, a equipe toda da casa, os espíritos bondosos, os mentores espirituais, tudo certinho, tudo direitinho, a gente pode estar fazendo, procurando a nossa própria renovação, a nossa própria transformação. Mas quem conhece a nossa trajetória evolutiva é o Pai. Nós conhecemos só um pedacinho do que somos, do que vivemos, qual é a nossa proposta daqui para diante. Então, Vianney deixa isso claro, que também ele está subordinado à vontade do Pai. Mas quem é Vianney? Quem é esse espírito que foi evocado com tanto carinho, com tanta confiança? Vianney nasceu na França, né? Viveu dentro de uma propriedade agrícola que era dos seus pais, aprendeu a cultivar a terra, aprendeu com a mãe também a tricotar, aprendeu principalmente a orar. Desde muito pequeno, ele acompanhava a mãe as orações sempre e dizia que o seu desejo era seguir a vida religiosa e trabalhar sempre para o próximo. O pai achava aquilo estranho porque ele é um braço forte na propriedade rural, podia trabalhar, viver uma vida humilde, porém com certa fartura, tranquilo, mas ele dizia que não, que o seu desejo era trabalhar para o outro. Mas ele foi crescendo, se tornou adulto e continuava dizendo isso ao pai, e o pai esperava que ele continuasse, que ele desistisse dessa ideia, mas não. Vianney continuou pedindo, e a mãe e um tio de Vianney diziam para o pai: permita que ele vá, isso é uma missão que ele tem. E até que o pai aceita. E Vianney, Jean-Baptiste Marie Vianney, segue a sua proposta de vida, a sua missão, e então vai para o sacerdócio. Só que Vianney estudou em área rural, sabia o dialeto local, muito pouco sabia do francês e nada de latim. Para a igreja, ele era uma pessoa especial pelo seu carisma, pela sua maneira de trabalhar e de ajudar o outro. Mas conhecimento para crescer dentro da igreja ele não tinha. Então ele foi convidado a ir para Armes. Por isso, cura da Armes, ou sacerdote do lugarejo do povoado de Armes. Em Armes não existiam pobres, apenas existiam miseráveis, miseráveis de toda sorte. Pessoas que já tinham perdido a saúde, que não tinham nenhum dinheiro, que não tinham esperança, que viviam desalentadas e que se deixavam levar por todo tipo de vício. As crianças não tinham orientação nenhuma, nem da escola, nem da religião, viviam perdidas. Vianney chega e observa que ninguém procura a igreja estava sempre vazia. Então ele começa a acolher os pequeninos que estavam famintos sempre, e além de passarem muito frio, porque também não tinham agasalhos. Então Vianney
passa a dividir aquilo que ele recebe de alimento com essas crianças. Como ele é muito forte e teve uma vida tranquila, né? Teve uma vida onde ele foi muito bem alimentado, ele se diz muito saudável. Então o que ele faz? Ele passa a se alimentar apenas de batatas e de pão preto, a fim de que o alimento sobre para aqueles pequeninos. Conforme essas crianças são alimentadas, Vianney passa a orientá-los a respeito do Evangelho de Jesus. Com muito carinho, com muito amor, ele começa a envolver essas crianças na paz do Mestre Jesus. E aí, depois de alimentados, orientados, ele passa então a orientar como é que se podia fazer uma pequena horta, uma lavourazinha simples, e as crianças vão se ocupando e ele passa a ensinar também as pequenas letras que ele conhece. Quando essas crianças voltam para casa, voltam sempre trazendo uma novidade e o estômago bem tranquilinho. Elas não passam mais fome, porque além do alimentozinho que o Vianney consegue, elas também estão cultivando alguma coisa. Começam a adquirir saúde e levam essa mensagem para dentro das suas casas. Essas pessoas, esses familiares dessas crianças, passam a aceitar que Vianney visite as suas casas. E ele vai levando a mensagem de Jesus e sempre algum alimento. Com isso ele conquista também o povoado e vai ajudando a todos eles se organizarem, trabalharem, recuperarem muitas vezes a saúde, porque Vianney se propõe a ficar na cabeceira das pessoas que estão doentes, velando por eles a noite toda. Porque Vianney fala: eu não preciso dormir muito, a minha noite é ocupada com preces e para tricotar algum agasalho para essas famílias tão necessitadas. Com todas essas informações, Vianney começa a levar as pessoas para dentro da igreja e passa a orientá-los a respeito dos ensinamentos de Jesus. Aí, quando alguém está doente, pede a Vianney ajuda. Por algum motivo, muitas pessoas eram acometidas de problemas visuais. E Vianney impunha a mão, pedia a Deus, e muitas curas eram obtidas. Por isso é que Vianney foi evocado. Mas por aqui a gente pensa, né? Que espírito grandioso! Ele abandonou praticamente a propriedade rural dos seus pais, onde ele tinha conforto, tranquilidade, para trabalhar pelo próximo. Passou a se alimentar de batatas e pão preto para quem tinha uma mesa farta. É para a gente pensar, né? Se nós não precisamos de vez em quando despojar pelo menos do supérfluo, para que o nosso irmão tenha o essencial. É algo para refletirmos, porque Vianney trabalhou com muito amor e muito carinho em prol do outro, e ele evoluiu. Nós também precisamos, independente da nossa condição, tem sempre algo que podemos fazer pelo outro, e quando nós fazemos pelo outro, nós recebemos de Deus, com certeza. Mas Vianney continua então falando para aquela menina que ficara cega. Então Vianney diz a ela: poxa, como você ficaria feliz se eu pudesse te dizer agora, te impusesse as mãos, né? Como a gente costuma fazer nas casas espíritas, e te dissesse: você está curada, veja. Mas eu não tenho como fazer isso, não me foi permitido fazer isso. E quem sabe, se eu o fizesse, isto não seria em breve o motivo da sua perdição. Quem sabe? Pense nisso. Eu vou fazer tudo o que eu puder por você, mas eu não tenho como curar você neste momento. Poxa, mas Vianney curou tantas pessoas, ele ajudou tanta gente, justamente uma criança ele não vai poder curar? Mas lembremos que somos espíritos imortais. A criança está numa veste recém-retomada para o planeta, mas o seu espírito traz uma bagagem de muitos anos, traz uma bagagem de milhares de anos.
nós não sabemos o que causou, o que provocou essa cegueira nesta menina. Se foi uma prova que ela mesma escolheu para sua evolução, ou se foi uma expiação de faltas passadas e que foi a única forma encontrada de ela evoluir. De qualquer maneira, Vianney não teve a autorização para fazer essa cura. Podia ser também que ela tivesse alguma deficiência que ele não tivesse como mudar. Mas Jesus curou o cego de Jericó. Bartimeu já era um homem maduro, passara a sua mocidade toda sem ver a luz, mendigando, vivendo uma vida assim de muitas privações, mas buscou a própria evolução, a própria renovação, buscou o entendimento dele mesmo, e com isso, quando ele encontrou Jesus, ele podia receber a cura. Provavelmente, Bartimeu tivesse algum problema visual, dessas situações como uma catarata, como a miopia, e que poderia hoje ser corrigida pela ciência. Mesmo hoje, nós vemos que algumas pessoas, com todos os recursos que a ciência tem, muitas pessoas não conseguem que um médico consiga, através de uma operação, retomar a visão da pessoa. Com tantos recursos que nós temos hoje. Na época de Jesus, não existiam nem médicos. E aí então Jesus, através do magnetismo do amor, faz com que Bartimeu volte a ver. Mas ele já passou por muitas coisas, por muitas dificuldades, e tudo isso fez com que ele revisasse a própria existência. Vamos ver, às vezes a gente vem para a casa espírita 1, 2, 10 vezes, fala, nossa, tanta gente já está sendo curada, tantas pessoas já estão recebendo, e eu não recebi ainda. Vamos pensar, vamos pedir a Deus que nos ajude, se a gente tem que mudar alguma coisa em nós mesmos para recebermos essa cura, ou se ainda isso é uma prova que nós escolhemos e por isso a gente ainda vai ter que caminhar mais um pouco para receber a cura. Vamos analisar o que é que está acontecendo com a gente. A outra pessoa pode ter vindo uma vez e na primeira a gente já recebeu. Não importa, nós estamos recebendo ajuda da espiritualidade sempre. Se nós ainda não alcançamos a cura definitiva, porque não chegou o momento. Mas vamos sempre buscar nas nossas orações o entendimento do que está acontecendo com a gente. Agora, existem situações em que a cura física realmente é impossível, mas não significa que o nosso espírito não está sendo curado. No caso de Nick Vujicic, este moço nasceu com os membros bem pouco desenvolvidos, né? Quase que a gente não vê. Pela lei da ciência, não tem como ele ser curado, vamos dizer assim. Não tem como desenvolver os braços e as pernas dele através da imposição de mãos ou através de uma cirurgia. Hoje nós vemos braços e pernas mecânicas que são quase que um milagre, que ajudam muito a pessoa a poder viver de uma forma mais natural, poder vencer os espaços. Mas ele nasceu assim. Nós não sabemos nessa menina se o que ocorreu com os olhos dela não foi algo parecido com o que aconteceu com o Nick. O Nick é perceptivo, nós conseguimos ver no seu corpo o que está acontecendo. No caso dela, por ser nos olhos, a gente não consegue ver, mas provavelmente fosse algum problema desse tipo, algum dano maior que ocorreu nos olhos dela e que não teria como reverter. E é isso que o Vianney fala, eu não tenho como mudar, eu não tenho como destruir a lei. Nós estamos subordinados às leis imutáveis do Pai. Mas isso não significa que se tivermos um problema, que não seja possível receber a cura física, que nós não estejamos recebendo a força, a coragem transformadora, que vai fazer com que os nossos espíritos continuem evoluindo. E isso é o mais importante, porque quando a gente busca a casa espírita, nós buscamos primeiro resolver os nossos problemas no espírito, fazer com que o nosso espírito evolua, com que o nosso espírito se liberte de faltas passadas,
de conceitos errados, nós temos que continuar evoluindo. E é importante a nossa evolução enquanto espíritos. Mas o Chico, que para nós é um grande exemplo, tinha sérios problemas de saúde. Ele ajudava, ele participava da cura de muitas pessoas, mas ele continuava com alguns problemas sérios de saúde, principalmente um problema na visão, uma catarata congênita, onde os olhos muitas vezes até sangravam. E o Chico estava, às vezes, psicografando livros, trabalhando com espíritos muito evoluídos, trabalhando com o Dr. Bezerra de Menezes, trabalhando com Emmanuel, trabalhando com André Luiz, e ele continuava com o problema de visão. E as pessoas diziam a ele: mas Chico, você ajuda a curar tantas pessoas e você não recebe a cura nos teus olhos, você sofre tanto com isso? E certa vez o Dr. Bezerra disse a Chico: Chico, você deseja que eu te cure? Eu já tenho autorização para isso. Você quer que eu cure os seus olhos? Mas pense bem, se eu te curar, você vai precisar continuar a sua jornada, a sua evolução, o seu trabalho, da mesma maneira como você fez até aqui. Não deixe o teu caminho, a tua programação de forma nenhuma, porque se você deixar, algo muito pior está programado para esta existência sua. Só não lhe acontece porque você está seguindo direitinho a tua tarefa em função do próximo, você está procurando amar o próximo sempre, você está doando e ajudando sempre e seguindo a sua jornada evolutiva. Se você deixar isso pelo caminho, a coisa vai complicar. Aí o Chico disse para Bezerra de Menezes: não, deixa do jeito que está, eu estou acostumado já com essa doença, eu vou seguir dessa forma mesmo, porque eu sei que isso é um alerta que eu tenho no caminho que eu tenho de seguir. Então vamos ver, poxa, a gente não pode pedir a cura? Nós devemos pedir, só que devemos sempre buscar em nós o que causou aquela doença, o que causou aqueles problemas. Por que a gente está vivendo daquela maneira? Por que certa dor acontece? Poxa, dói meu estômago. O médico diz assim: ah, mas quando dói o estômago, porque ele está sangrando. E o que vai sangrar? É a raiva, é o medo, é a ansiedade. Então, o que a gente tem que fazer? Ah, procurar viver uma vida um pouco mais tranquila. Ah, mas não é fácil. Quando a gente vem para cá, 1, 2, 3 vezes, quem vem mais por semana, nós procuramos nos ligar em grupo, a gente faz a prece, nós saímos daqui tão tranquilos, não é mesmo? Parece que metade dos problemas ficaram pelo caminho, mas muitas vezes nós não conseguimos fazer isso sozinhos ainda. Esse é o primeiro passo, é buscarmos o nosso equilíbrio. Quando buscamos o nosso equilíbrio, o nosso espírito reflete luz e faz com que os nossos corpos físicos se sintam muito melhores, apesar de eventualmente termos alguma dor ou termos alguns problemas. Parece que até a nossa força de darmos continuidade à vida se torna maior. Então pensemos nisso. Não é que não devemos pedir, devemos sim. A gente muitas vezes vem para a casa espírita com o intuito de me socorre, né? Porque eu não estou aguentando sozinha, a carga está muito pesada, a gente vai envergando e precisa de ajuda. Mas procuremos analisar os nossos espíritos, o que é que está marcado lá. Mesmo que nós não nos lembremos do que fomos ou do que vivemos nas outras existências, pelas nossas ações, pela nossa reação diante das circunstâncias, nós temos ideia de como é que foram as nossas vidas. E saibamos que hoje somos melhores do que fomos ontem. Se fomos melhores e ainda incorremos tão facilmente em enganos, em complicações e ainda nos envolvemos em tantos desenganos, imaginem lá atrás. Mas os mentores espirituais estão sempre prontos a nos ajudarem. É importante que nós procuremos rever o que estamos sentindo e por que é que o nosso corpo está sentindo inúmeras dores. Aí sim a gente vai para o passe e sempre alguma ajuda vem. A cura depende do Pai, que sabe muito melhor do que nós o que a gente
precisa, quanto nós precisamos vivenciar muitas vezes uma dor ou não, mas que receberemos ajuda, com certeza, sempre receberemos. Aí então o que Vianney faz de colocação para o grupo mediúnico, para o grupo que está assistindo a reunião, que sempre que nós formos pedir alguma ajuda, que sempre que formos pedir a cura, comecemos com uma prece. Meu Pai, curai-me, mas faze antes que minha alma enferma se cure, antes que o meu corpo, porque se o meu corpo se curar antes do meu espírito, vamos imaginar uma situação que tenhamos uma dor de cabeça quase que incapacitante. A gente chega em casa, só foi trabalhar porque não tinha outro jeito, e a cabeça dói. A gente não vai passear, a gente não vai nem fazer exercício, não vai para lugar nenhum, vai para casa porque está doendo demais a cabeça. E a gente pede ajuda, cessa a dor de cabeça instantaneamente. Aí a gente levanta e vai para a rua. Aí vai passear, esquece da família, vai lá e bebe mais do que devia, come um monte de coisa. No outro dia está com dor de cabeça de novo. Mas se o meu espírito identificar o que é que está acontecendo, se ele perceber que eu recebi a cura para me colocar a serviço do bem, e eu perceber que, poxa, agora eu não estou com dor de cabeça, eu vou lá para o centro ajudar, eu vou ajudar alguém que está doente, como o Vianney sempre fez, eu vou colaborar com alguém da minha família que está precisando de alguma ajuda, vou dividir a tarefa doméstica, vou conversar com um amigo que está precisando desabafar, vou ajudar de alguma forma o mundo se tornar um mundo melhor. Vou cuidar de uma horta, mas vou me ocupar para o bem, sem extravagâncias, sem exageros. Vou procurar cultivar a conversação sadia, procurar cultivar a prece. Então vamos ver, olhem só. Olhem só, né? A gente vai buscando a visão. Observem só, como muitas vezes a cura repentina, a cura rápida, não é o melhor para o nosso espírito, porque nós não identificamos o que estava causando aquela doença e podemos nos comprometer ainda mais. Só que quando a gente identifica o que está acontecendo, se compromete com o bem, seja onde for, o bem se apresenta para nós em cada esquina, se apresenta para nós na nossa casa, no nosso trabalho. São oportunidades de trabalho em todos os lugares, desde que tenhamos identificado o que é que estava acontecendo com a gente e o que nós poderíamos fazer. Então, após esta prece, por isso Vianney diz que após esta prece Deus ouvirá e vos será dada a força e a coragem, quem sabe também a cura. A força e a coragem que são, inclusive, muito mais importantes do que qualquer cura. Porque quando temos coragem, vamos avançando na nossa própria evolução. Vamos mudando a coragem de mudarmos aquilo que estava lá guardadinho em nós. Algumas situações que a gente mesmo vai identificando. Às vezes passamos por anos e anos da nossa vida cometendo o mesmo engano, da mesma maneira, e a gente fala, não vai acontecer de novo, daqui a pouco ocorre a mesma situação. Vamos imaginar assim, a briga no trânsito, né? Eu não brigo mais no trânsito, até alguém não fechar no trânsito. Não é o meu caso, não tenho mas tenho lá as minhas dificuldades. E às vezes a gente se depara com as situações e fala, nossa, mas eu caí nesse mesmo buraco de novo? Se ele estava aqui, eu passei por aqui, eu observei e de repente na mesma situação eu caí. Puxa, me machuquei, vou ficar lá uma semana com dor de estômago. Aí eu preciso buscar ajuda, preciso buscar equilíbrio, até me encontrar de novo. Pode ser que o dia que eu aprender que eu não devo me irritar, que eu não devo me perturbar com certas situações, a dor de estômago cesse. Cada um de nós vai identificar em si o que é que está acontecendo. Aí o passe realmente vai ser muito mais duradouro. Aí o remédio do centro vai realmente fazer muito mais efeito. Mas precisamos curar os nossos espíritos
para que os nossos corpos se tornem mais saudáveis. E o Cristo disse: se possuem um olho mau, melhor seria arrancá-lo e atirá-lo ao fogo, evitando que ele cause a perdição de vocês. Por que Jesus fez essa colocação? Ele fez essa colocação com os olhos, com a mão, ou seja, aquilo que for motivo de escândalo, aquilo que for motivo de mal, seria preferível que se arrancasse ou que se nascesse sem, que é o que ocorre quando a gente vê algumas pessoas nascerem. Pessoas às vezes nascem sem a ordem popular, nascem sem a mão, nascem sem o pé, ou perde no decorrer da vida algum membro. E é muito difícil, não vou dizer que é fácil não, porque não é. Mas a explicação que nós temos está aqui. Tudo aquilo que nós já nascemos sem, ou que perdemos no decorrer da vida, é uma lembrança. Olha, você perdeu porque está indo para o caminho errado, porque você já incorreu nesse erro algumas vezes. Não é porque se errou uma, mas como eu disse, o buraco está ali e a gente passa no mesmo lugar e cai nele 10, 20, 30 vezes, ou várias encarnações. Por isso, esta colocação é muito importante a gente pensar diante disso. E quando Jesus disse, ficava estranho, poxa, arrancar os olhos, na próxima encarnação vai nascer com uma deficiência ocular, porque usou maus olhos, ou porque forçou alguém a trabalhar demais, seja os olhos, seja os braços, foi criar excessos em outrem ou em si mesmo. Então pensemos a respeito disso. Se nós não estamos nos excedendo no uso indevido do nosso corpo, nós também temos que nos cuidar, porque nós estamos programando a nossa próxima existência. No caso desta menina, sabemos que ela já havia se ajustado, ela sabia que ela viria ela iria perder a visão, ela não teve muito tempo de criar mudanças. Tem uma história que a gente escuta muito na casa espírita, né? De um presidente de centro que trabalhou muito a vida toda. E quando ele estava lá pelos seus 70 anos, ele cortou a pontinha do dedo. Ficou sem a pontinha do dedo e ele ficou muito contrariado. Porque ele achou aquilo muito... Poxa, eu estou trabalhando tanto, eu me esforço tanto, faço tudo de melhor. E ele vai e pergunta para o mentor da casa. E o mentor diz a ele: a programação para esta tua existência era de que você perdesse o braço todo. Mas realmente você trabalhou muito a tua existência, muito por todos, e tem procurado mudar a você. Mas a lembrança do que te causou desenganos em outras existências ainda está ali. Você ainda não pode se esquecer, porque senão você vai cair novamente. Apesar do trabalho, apesar da boa vontade, da desenvoltura dele, ainda existia algo que ele precisava se lembrar. Eu não posso seguir por este caminho. Foi por isso que ele perdeu um pedacinho do dedinho. Ele ficou consciente do que estava acontecendo e continuou a sua tarefa. Então imagina, o que acontece com a gente é sempre o mínimo do que poderia acontecer. A gente acha que está acontecendo um mundo de coisa e na realidade é só o que não tem jeito, porque nós fomos criados para sermos felizes. A tristeza existe pelos nossos enganos. E Vianney continua dizendo a esse grupo que está disputando, inclusive o nosso querido Kardec, que foi quem transcreveu essas informações: são poucos os que conseguem enxergar com os olhos da alma. Por isso, os bem-aventurados são os cegos, que não enxergam com os olhos carnais, mas possuem a liberdade de se encontrar com as esferas da divindade. Vianney diz que aqueles que estão cegos na existência são espíritos que conseguem contemplar as esferas divinas de uma forma que os médiuns normalmente não conseguem, porque a percepção do médium é daquele que está acostumado com a visão física. Então o médium, de qualquer forma, ele traduz o que ele vê para a visão do mundo físico.
E aquele que não tem a visão física, ele segue pelas esferas espirituais e vai contemplando independente do crivo da visão física. Mas de qualquer forma nós sabemos que é difícil, né? Porque nós temos que caminhar na existência, no nosso dia a dia, nós temos que trabalhar, temos que ganhar o nosso pão. E realmente a visão física, ela permite que a gente faça um monte de coisa que sem a visão, com certeza ficaria bem mais complicado. Mas é o que Vianney coloca como uma forma de orientar, de esclarecer e de ajudar que essa menina aceite essa prova ou essa expiação que foi proposta a ela. Uma outra colocação com relação à visão é de Paulo de Tarso. Enquanto Saulo, doutor da lei, senhor de si e entendendo-se conhecedor de todas as leis mosaicas, Saulo persegue Jesus e todos aqueles que já se agrupam em trabalho cristão. Ele vai realmente contrário, imaginando que esses grupos eles estão indo contra as leis de Moisés, o que não era real. Mas ele se julgando senhor de si, capaz de dominar aqueles que o ouviam, ele vai buscando perseguir e matar até mesmo aqueles que estão indo contra o que ele acredita. Até que às portas de Damasco, Saulo se depara com Jesus em espírito e verdade. E aí sim ele entende que o Mestre é a luz que veio nos mostrar o caminho do amor. E esta mudança faz com que Saulo fique alguns dias sem a visão física, onde ele precisa repensar tudo o que ele viu e o que ele ouviu de Jesus naquele momento. Então esses ensinamentos do Mestre e Saulo sem a visão física fica alguns dias revisando, e quando ele retoma a visão, ele já retoma a sua vida modificada. E é aí que Paulo de Tarso passa a ser o grande divulgador dos ensinamentos de Jesus. Então, olha só, ele diz, eu não via, mas agora vejo. Mas é a visão que ele tinha do mundo. Mudou a partir do momento que ele entendeu a mensagem de Jesus. É uma visão grandiosa do Espírito que fez com que ele mudasse totalmente a sua trajetória. O Mestre Jesus veio curar a cegueira do Espírito. Para isso, ele nos legou a mensagem viva dos Evangelhos. Ele permitiu que os evangelistas anotassem os seus ensinamentos. Felizes os que se interessam pela iluminação interior após o contato com os ensinamentos do Evangelho. É muito importante isso. Quando nós buscamos os esclarecimentos de Jesus em um templo religioso em que nós buscamos realmente essa força renovadora, nós aí não temos mais o direito de abandonarmos a nossa jornada, porque a luz é muito grande e ela vai continuar clareando as nossas jornadas. Nós não podemos mais alegar desconhecimento dos ensinamentos de Jesus. Deve encher-se de alegria, rejubilando e não admitindo que ninguém impeça a sua aproximação da luz. Essa mudança nós precisamos fazer em nós, independente do restante do mundo. Não é porque o meu amigo do lado, ou porque a minha família, o meu vizinho, não importa. O momento é nosso. Se nós já nos identificamos, assim como Paulo de Tarso, se nós já nos identificamos com Jesus, nós temos que dar continuidade à nossa trajetória evolutiva para podermos continuar vendo o mundo espiritual e podermos continuar vendo a vida que nos é proposta. Porque senão as dificuldades vão nos alcançar. Mas isso porque nós não estaremos andando na velocidade que deveríamos e não estarmos seguindo aquilo que já aprendemos. Nunca enganes a ninguém. A vida é grande cobradora e exímia retribuidora. O que faças aos outros sempre retornará a ti. É a lei da causa e efeito.
E o que ocorreu com esta menina, de ter ficado cega ainda na mocidade, com certeza tem a ver com algo, com algum engano dela, que ocorreu vidas sucessivas, com certeza não foi uma só. Então procuremos fazer o nosso melhor, a fim de que o melhor também nos aconteça. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Então, ao procurar ver o mundo, procurar ver o que existe no mundo. Eu me lembro que eu passei uma época na minha vida em que trabalhava, estudava e tinha tantas ocupações, tantas coisas, que eu passava, fazia o mesmo trajeto, passava pelos mesmos lugares. Depois de muitos anos, eu vi um ipê muito florido. Pelo tamanho, pelo porte da árvore, ela estava ali há algum tempo e eu não tinha visto. Então o sol nasce todos os dias, a lua enfeita o céu todas as noites. De cada dia a lua está de um jeito e nós não nos damos tempo para observar por um segundo que seja, num momento de oração, contemplar o infinito dos céus. Olhar para a criança que está crescendo dentro de casa, para o idoso que quer 2 minutos de atenção, para alguém que passa pela gente na rua e queria só um bom dia. Um animalzinho que precisa de um pouquinho de água. Vamos nos lembrar que os nossos olhos precisam ver algo mais do que os nossos próprios interesses. Vianney, então, termina a sua mensagem falando novamente com a menina e diz a ela: tem confiança no bom Deus, que fez a felicidade e permite a tristeza. Farei tudo o que me for permitido em teu favor, mas por tua vez, ora e sobretudo, pensa em tudo o que venho de te dizer. Jean-Baptiste Vianney, o cura d'Armes, ou sacerdote da cidade de Armes. Esse espírito, mesmo depois de desencarnado, ele continuava ajudando as pessoas e muitas pessoas conseguiam a cura pedindo a ele. Por isso que tantos continuam pedindo o seu socorro, a sua intercessão. Da mesma forma como muitas vezes pedimos a Bezerra de Menezes, pedimos ao mentor da casa, ele é um espírito muito especial, pela grandeza que ele já alcançou, trabalhando em prol do outro, trabalhando pelo bem de todos aqueles que precisam de esclarecimento, que precisam de socorro. Então, esta mensagem é muito especial para todos nós. Ela não está no Evangelho de Jesus, ela está sim no Evangelho segundo o Espiritismo, porque Kardec achou essa mensagem muito especial. E quando se fala em puros de coração, são puros de coração aqueles que têm os olhos que desejam ver o bem, que desejam ver a evolução dos seus semelhantes. Por estes pensamentos, por esta ideia que nos foi passada hoje e pela colocação de Vianney, de que quando estamos com os olhos fechados, ou aqueles que estão vivendo sem a visão plena do mundo físico, conseguem contemplar mais as esferas divinas, eu vou dizendo neste momento para também fecharmos os nossos olhos, a fim de nos prepararmos para o tratamento que alguns receberão e outros que estarão se oferecendo no trabalho do bem. Vamos fechar os nossos olhos neste momento, para que possamos nos ligar mais facilmente a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, para podermos receber o abraço dos mentores espirituais desta casa, que já estão com tanto carinho, procurando ajudar a cada um de nós, procurando nos observar o que é que a gente está sentindo, o que é que nós desejamos realmente mudar em nós, se estamos prontos para receber esta ajuda, se estamos prontos até mesmo para receber a cura. Vamos fechando os nossos olhos e nos lembrando
da grandeza de nosso Mestre Jesus, que surgindo em espírito e verdade para Paulo de Tarso, mudou a trajetória da vida dele. Que o Mestre Jesus toque os nossos corações neste momento e nos ajude para que consigamos mudar aquilo que já somos capazes de mudar nas nossas vidas. Ajuda-nos, Jesus, a nos fortalecermos no caminho do bem. Mestre amado, ilumina-nos com os raios da Tua paz. Traz, Senhor, Mestre do amor, as bênçãos de Deus, nosso Pai. Que a energia bondosa de Deus possa tocar os nossos espíritos, os nossos corações, as nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a levarmos para as nossas vidas algo de melhor. Que hoje tomemos a decisão de sermos um pouquinho melhores, independente de alcançarmos a cura física ou não, porque sabemos que os nossos espíritos já estão sendo curados. Dá-nos a Tua paz, Senhor. Dá-nos a paz. Como exemplificares, Mestre, na sua jornada neste planeta. Permite que os nossos olhos sejam capazes de ver a paz e o amor nos filhos de nosso Pai, irmãos nossos em evolução. Fortalece-nos, Senhor, na caminhada, guia-nos pelo caminho do Teu infinito amor. Continuemos assim, procuremos agradecer estes momentos, pelo dia de hoje, por tudo quanto nós recebemos, por este abraço que recebemos dos mentores da casa, pelo carinho de nosso guia espiritual, pela paz desta casa. Vamos agradecer por toda esta energia que emana do Pai e que se derrama sobre nós e que só caminhará conosco se soubermos acolhê-la. Muito obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade. E pedimos a Deus e a Jesus que permita que os mentores desta casa continuem a tarefa de hoje, ajudando a todos nós, e que nós continuemos com os corações equilibrados e aceitando o amor de Jesus nos envolvendo a todos. Continuemos assim com os nossos olhos fechados por mais alguns instantes, até sermos convocados para as atividades que darão essa segunda parte das atividades da noite. Aguardemos mais alguns instantes assim. Muito obrigada, Senhor.